Olá, sejam todos bem-vindos ao curso de extensão Educação Política para a Cidadania, do projeto político Eu, que é um programa de formação cidadã. Eu sou professora e sou cientista política, me chamo Gabriela Bezerra e trabalho na Universidade Federal Rural de Pernambuco, que fica em Recife, mas eu sou natural de Fortaleza, onde eu fiz a minha graduação na Universidade Federal do Ceará, e mantenho vínculos com o Departamento de Ciências Sociais através do Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia, o LEPEM. Além disso, atualmente eu faço estágio de pós-doutorado no Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP. A professora Viviane Queiroz me auxiliou nos materiais dessa videoaula e no nosso segundo fascículo, que se chama Estado Brasileiro, Estrutura e Funcionamento. Para mais informações da professora Viviane Queiroz, vocês podem consultar o fascículo também de mesmo título, né? Número 2, Estado Brasileiro, Estrutura e Funcionamento. Então, vamos começar. Nossos objetivos de aprendizagem é entender o sentido de Estado, apesar de ser uma palavra e uma ideia bastante presente no nosso dia a dia, existem algumas incompreensões e diversos entendimentos sobre o que ele significa na nossa linguagem mais cotidiana. Então, a gente vai trazer essa compreensão a partir da ciência política e, assim, a gente vai conseguir também compreender a importância do Estado no nosso dia a dia e na sociedade contemporânea. Conhecendo esse conceito de Estado, a gente vai, então, se encaminhar para os elementos do caso brasileiro. A gente vai aprender com detalhes quais são as estruturas do nosso Estado e também entender o funcionamento da democracia nesse caso. Com o conhecimento sobre o caso brasileiro e seus elementos, a gente vai poder também reconhecer os diferentes regimes políticos e as formas de governo. Assim, a gente vai conseguir comparar o caso brasileiro com outros países. Iniciando, então, a conceitualização de Estado, como eu falei para vocês, essa é uma palavra que ela está muito presente na nossa linguagem, no nosso dia a dia, e às vezes a gente responsabiliza o Estado, por algumas mazelas sociais, a gente também faz reivindicações a ele, mas nesse momento eu gostaria então de trazer uma definição do seu significado. Atualmente, porque a ideia de Estado foi se transformando, então a gente está falando de uma ideia atual. Então, na compreensão atual, o Estado é uma forma de organização institucional que ela é formal e que ela organiza uma determinada comunidade, porque vocês poderiam imaginar a situação onde cada um de nós segue uma regra própria e na nossa convivência coletiva isso ia gerar muitos conflitos, ia gerar um caos, uma desorganização, se cada um seguisse a sua regra e o seu entendimento. Então, o Estado, ele cumpre essa função de permitir que a gente tenha regras comuns e que a nossa convivência coletiva, a nossa vida social seja possível sem tanto caos, sem tanto conflito. Obviamente que essa organização não elimina as nossas diferenças, os nossos entendimentos, mas com certeza seria muito mais difícil se a gente não tivesse regras em comum para todos os habitantes de um determinado território. Então, o Estado, ele tem esse papel, ele define os princípios que são comuns à nossa convivência e, no caso brasileiro, e no caso de muitos países, esses princípios comuns são também democráticos. São as regras que vão orientar o nosso comportamento e o comportamento de todos os residentes de um determinado território. No caso, então, nós estamos falando do Estado Nacional, nós estamos falando de regras vinculadas a uma nação. Conhecendo, então, essa função primordial do Estado, a gente consegue compreender as suas funções e caminhar
para um entendimento mais ampliado do que compete ao Estado. Porque se a gente imaginar que a ele compete a função de produzir as leis, a gente também poderia se perguntar a quem compete a execução dessas leis, né, para que elas sejam de fato aplicadas. E também a punição aos desvios de quem não segue as regras, evitando assim um maior conflito e o desentendimento entre os indivíduos do território. Então, o Estado, ele possui essas prerrogativas que orientam a nossa vida coletiva, e você poderia se perguntar onde a gente encontra essas regras. Aqui é importante dizer que, no caso brasileiro, os nossos princípios comuns e a organização da nossa sustentação democrática você encontra na Constituição Federal. Então, ela é o documento que vai apresentar essas regras que são primordiais, que são as regras orientadoras das demais regras. E, por conta disso, elas são regras que não se modificam com tanta frequência. Se você abrir a Constituição Federal, né, ela está disponível online, então se você entrar no site com esse documento, você vai ver que nós já realizamos alterações na Constituição, mas essas alterações não são tão frequentes como as demais regras, que são regras mais cotidianas, né? Um dos exemplos que a gente pode pensar das regras mais cotidianas são as regras de trânsito. Então, elas sofrem alterações com frequência, tendo em vista as necessidades e o nosso aprendizado com que deve ser modificado em relação às regras de trânsito. Um outro exemplo seriam as regras para regular o nosso espaço cibernético, digamos assim, os crimes que podem ocorrer e que ocorrem, né, na internet. E a gente não tem ainda, né, uma legislação que consiga dar conta de todos os problemas que vão surgindo nesse espaço. Então, isso acontece na nossa convivência social, né, novas regras precisam ser pensadas e precisam ser desenvolvidas. E isso vai acontecer sempre em consonância com a Constituição Federal, que ela é essa regra que vai orientar as demais regras. Além disso, na Constituição também é definido o poder político e como que ele é distribuído na nossa sociedade, a quem compete cada uma das funções e quais são os limites de cada um desses poderes. Como eu havia dito para vocês, então, o Estado, ele passa a desenvolver uma estrutura que consiga, de fato, implementar regras coletivas. Então, ele não só produz essa legislação, mas ele também vai pensar em maneiras de fazer essas legislações serem executadas. Então, ele vai se destinar ao desenho das políticas públicas que vão concretizar as nossas legislações e também combater os nossos problemas sociais. Além disso, o Estado, com essa pretensão de observar a organização coletiva e organizar, né, através dessas legislações, ele também vai punir aquelas pessoas e aquelas empresas que se desviam das regras que são regras acordadas como regras coletivas. Então, ele assume as funções de produzir a legislação, de pensar e executar políticas públicas e também de punir os desvios daqueles que não observam as nossas regras. Essas funções, elas são organizadas e são distribuídas entre poderes. No caso brasileiro, nós temos os 3 poderes, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Eles têm competências exclusivas, mas eles também compartilham algumas ações. Como vocês podem imaginar, essas funções do Estado, elas precisam ter alguma coordenação. Então, eles também vão compartilhar funções, apesar de ter algumas que são de competência exclusiva.
Uma outra coisa que vocês podem se perguntar é quem seriam, de fato, as pessoas que fazem essas funções, né, que, de fato, executam todas essas atividades do Estado. Parte delas vocês já conhecem, né, são seus agentes, a chamada burocracia estatal, os funcionários públicos, muitos deles são contratados via concurso público, outros têm contrato temporário. E, além da burocracia estatal, nós temos os agentes políticos, né? Então, o governo, ele vai ser um grupo de pessoas eleita, um grupo eleito pela população desse território para conduzir o Estado durante um determinado período. Então, nesses agentes de Estado, nós temos um grupo que é permanente, né, os funcionários públicos, e nós temos grupos que se alternam a partir da disputa política. Então, os governos assumem a condução do Estado, e essa condução, no caso das democracias, são conduções que têm um período de tempo determinado. No nosso caso, como vocês sabem, a cada 4 anos a gente faz a eleição dos grupos políticos que vão conduzir o Estado. Então, agora a gente tem a possibilidade de conhecer um pouco mais os elementos do Estado, no caso brasileiro. Nós temos um sistema de governo que é presidencialista, isso quer dizer que a população, os seus eleitores habilitados, podem escolher tanto os membros, esse grupo político que vai assumir os cargos legislativos, como também os cargos executivos. No nosso caso, a gente escolhe o presidente da República e seu vice, escolhemos também os governadores de estado e o seu vice, e no município o prefeito e o seu vice. Nós escolhemos também, através de eleições, os membros que vão conduzir o poder legislativo. No caso da estrutura legislativa federal, ela é bicameral. A gente escolhe tanto membros da Câmara dos Deputados como do Senado Federal. E para os níveis estadual e municipal, nós temos a Assembleia Legislativa e a Câmara de Vereadores. O nosso sistema partidário, ele é um sistema partidário considerado multipartidário, diferente de um sistema bipartidário. Além disso, nas nossas eleições, nós temos 2 modalidades, uma modalidade majoritária e uma modalidade proporcional. As nossas eleições majoritárias são aquelas para o poder executivo, como a gente já falou, né, presidente, governador e prefeito, mas também para o Senado Federal. E as proporcionais são as demais eleições para as casas legislativas. Além disso, nós somos uma república federativa. Na nossa forma de governo republicana, indica que toda a população desse território vai participar da escolha desses governantes. E é diferente, por exemplo, de um modelo monárquico, onde há, então, a figura da monarquia. A nossa forma de Estado, a brasileira, é o federalismo, diferente de os estados unitários. No nosso caso, nós temos 3 entes federados. Nós temos o governo federal, nós temos o governo de estado e nós temos o município. Cada um deles tem a sua zona de atuação, mas assim como na divisão dos poderes, essa divisão entre os entes federados não quer dizer que eles vão trabalhar de maneira isolada, eles vão também ter espaços onde vão trabalhar de forma conjunta. Mas vocês sabem que disputas podem acontecer e conflitos podem acontecer entre esses entes, né? O prefeito com o governador, né? O governador com o presidente, mas, apesar dessas disputas políticas, a estrutura, né? O sistema é pensado para que se trabalhe de maneira conjunta e harmoniosa. E, finalmente, como a gente vem repetindo nessa videoaula, o nosso regime político é uma democracia, ao contrário de regimes não democráticos, que podem ser oligarquias ou autocracias. Conhecendo o nosso modelo presidencialista, a gente teria, então,
um certo distanciamento do modelo parlamentarista. E por isso, para finalizar, eu indico um material complementar para vocês. São duas séries de streaming. Uma se chama The Crown, A Coroa, e nessa série vocês podem conhecer o funcionamento do sistema parlamentarista e também da monarquia, no caso inglês. Essa série é muito boa, muito bem produzida, mas ela também tem um conteúdo de política bastante interessante, bastante bem feito. Então, eu recomendo essa série para que vocês possam conhecer o funcionamento, né, do Estado com outras características diferentes da brasileira. Além disso, nós temos o caso dinamarquês na série Borgen. Nessa série, os acontecimentos são mais contemporâneos, então vocês podem ter até uma dimensão mais próxima do funcionamento de um Estado, e nesse caso a gente está falando de um parlamentarismo dinamarquês, uma série que também traz elementos sobre a relação entre os Estados, né, os diferentes Estados nacionais, os conflitos que podem surgir e os casos de segurança nacional. Então, uma série também com conteúdo de ciência política, de política, bastante interessante, bastante bem feito. Para aqueles leitores, né, quem gosta, então, dos livros, eu trago duas indicações. Uma se chama Ciência Política e Política de Educação. Esse livro, ele pode ser acessado gratuitamente, você pode baixar ele gratuitamente. Então, se você digitar esse título, você facilmente vai encontrar esse livro. E ele aprofunda os conteúdos que a gente começou a tratar nessa videoaula, tanto sobre o caso brasileiro, como outros casos, e ele também traz problemas e situações da política brasileira que nós temos vivenciado nos últimos anos. Então, o livro é bastante interessante e ele é direcionado a um público que não seja um especialista da área. Então, ele tem uma linguagem muito boa, muito bem feita. O outro livro, Estado e Democracia, ele já traz um histórico da formação do Estado. Então, vocês podem conhecer as origens disso que a gente tratou aqui, né? Nós tratamos da compreensão dele, do seu funcionamento na atualidade, mas vocês podem conhecer o seu histórico e seu desenvolvimento. E também o surgimento da democracia, como é que essas duas ideias passaram a estar tão associadas na nossa vida hoje. Ok? Eu agradeço a todos e desejo um ótimo curso para vocês.